Envelhecer com saúde e beleza. Quem não gosta, né, de cuidar da sua pele, envelhecendo, mas com saúde? Hoje o nosso assunto no Viver Melhor é sobre isso e também laser para você retirar manchas. Tratar com laser a sua pele e retirar manchas de tatuagem. Por exemplo, você que fez uma tatuagem, não gostou dela há muito tempo e que quer retirar, hoje a gente vai falar sobre isso com a dermatologista doutora Beatriz Cabreira Garcia. Eu recebo ela hoje aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Obrigada, Fê. Hoje o nosso Viver é direto daqui mesmo. Ela veio lá do consultório e vai conversar com a gente sobre isso. Vamos falar sobre laser. Primeiro, doutora, para quem está em casa, eu gostaria que você explicasse. Quando que a pele da gente começa a envelhecer? Quando que eu posso dizer, agora cheguei nessa idade, preciso cuidar da minha pele? Na verdade, a gente envelhece quando a gente nasce. Já começou o processo de pequenininho. Mas os sinais são mais evidentes dependendo do estilo de vida da pessoa. A partir dos 25, 30 anos de idade, a gente já começa com alguns sinaizinhos, manchas de sol, algumas ruguinhas no rosto. E dependendo da genética, da carga genética que essa pessoa tenha, do tanto de sol que ela tomou, se ela fuma ou vive sob ambiente de estresse, poluição, essas coisas, ela produz muitos radicais livres e se envelhece mais. Então você pode começar a ter sinais a partir dos 20 e poucos anos de idade, 25, 30 anos. Então a faixa que a gente recomenda procurar é quando os sinais começarem a incomodar, na verdade. Então você que está em casa aí, está com seus 25, já vai começando a se preocupar, né? Vai dando uma olhadinha como que tá aí do ladinho. Às vezes a pessoa não está feliz, né? E sobre padrões de beleza também, doutora, o que eu posso considerar como padrão de beleza? Assim, o meu rosto é sinal de que eu estou envelhecendo quando a minha pálpebra cai, quando eu tenho ruguinhas do lado, que são consideradas que não são padrões, né? O que a gente considera é que assim, que a gente tem que se preocupar com alguns sinais de envelhecimento, né? Quando a pessoa começa, a gente tem aquelas expressões faciais que a gente faz. Quando as rugas deixam de ser dinâmicas, só quando a gente sorri, quando fica brava, aparecer, e ela passa a ser estática, sem você fazer expressão, é significar que essa pele já trincou, já envelheceu. Quando começam a surgir vasinhos dilatados no rosto, manchas solares, sardas, algumas asperezas solares, que a gente chama de ceratose actínica, alteração do tônus, do brilho, a pele ficar mais flácida, já são sinais de que essa pele já foi degradada de alguma forma. Então daí é que entra o tratamento a laser. Ele vai combater isso realmente, o laser fracionado de CO2. Explica para quem está em casa por que é fracionado, por que de CO2, qual que é a eficácia dele nesse procedimento. Na verdade, assim, antigamente para você ter um rejuvenescimento, tratar rugas, essas rugas estáticas, melhorar a pele, você precisava fazer procedimentos cada vez mais agressivos. Então, peelings agressivos, isso tinha um pós-operatório muito complicado. Mesmo em se tratando de laser de CO2, os antigos eram muito agressivos, era um pós-operatório de quase um mês. Nossa, um mês a pessoa se cuidando? Dentro de casa, sem tomar sol, inchava muito, muita crosta, soltava muita aguinha a pele, porque você agride, então exsuda, né? E você tinha um grau de agressão muito grande. Como ele é um laser extremamente eficiente, ele era muito bom, mas ele tinha muita complicação no pós-operatório. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, começaram a surgir os primeiros lasers fracionados. Então, o que para a gente é o fracionamento? É igual um chuveiro. O raio ele não sai como um todo, ele sai num pontinho, dá uma pausa, sai no outro pontinho. Então você fica com a pele parecendo um carimbinho, você tem um ponto, uma área de pele normal, um ponto, uma área de pele normal. O laser de CO2 é o que penetra mais profundo no colágeno, então ele consegue fazer uma remodelação desse colágeno mais eficiente. Um dos primeiros lasers que surgiu foi o de Erbil, mas como para rejuvenescimento o CO2 é mais eficiente, ele foi domesticado por essa tecnologia do fracionamento, ele se tornou um laser extremamente eficiente, mais seguro do que ele era. Então, o pós-operatório hoje em dia, o paciente fica de 7 a 10 dias com crostinhas, com cascas, mas ele pode voltar ao trabalho desde que se cuide, mas não tem aquela necessidade de ficar recluso no domicílio. Eu posso dizer então que esse laser faria assim o trabalho, por exemplo, ele destrói aquela minha pele que está velhinha, morta, e vai reconstruir com colágeno, e é esse colágeno que dá aquela sensação de tá mais jovem, de ter a pele mais a massazinha coradinha do rosto, pode-se dizer que é isso? Porque como ele penetra profundo, ele vai ter dois efeitos, ele é um laser ablativo, então ele fura a pele, então ele vai causar uma renovação da camada mais superficial, que é a epiderme, mas a ação focal mesmo dele, mais profunda, é no colágeno.
Então o colágeno ele retrai, então por isso tem uma ação de firmeza de pele, e você tem um estímulo para produzir um colágeno de uma melhor qualidade. E aí que a pele renova, ela fica mais viçosa, ela fica mais bonita, ela clareia. Então você hoje em dia indica para rejuvenescimento. E o colágeno é perdido durante os anos, né? Durante os anos. Desde nascendo você já vai contando um pouquinho menos de colágeno. Vai, é uma contagem regressiva. Agora, um tratamento desse, por exemplo, se você cuidar direitinho, você não precisa fazer necessariamente anualmente. Mas como o processo de envelhecimento é contínuo, às vezes você faz um tratamento, depois uma vez por ano, a cada 2 anos, você vai fazendo uma manutenção, porque a gente envelhece constantemente, né? Então, o colágeno produzido, estima-se que ele dure em torno de 1 ano e meio, se a pessoa se cuidar direitinho. Então, por 1 ano e meio fazendo um tratamento a laser, eu vou manter um colágeno melhor. Não é para aquela sessão só. Fez aquela sessão só, agora teve colágeno, depois tem que repetir uma outra Tem sessão. que usar filtro, depois tem que usar alguns ácidos para fazer a manutenção em casa, fazer hidratação, mas ele é um laser que ele recupera bastante a pele. Tanto que hoje em dia ele não é usado só para rejuvenescimento. Ele é usado para estrias antigas, para cicatrizes de acne e cicatrizes em geral com resultado muito bom. Não vamos falar disso também. Então eu posso usar esse laser para remoção de tatuagens? Não, aí é um outro tipo de laser que a gente usa. Outro tipo, não é esse mesmo. Cada tipo de doença de pele, tudo que o laser ele age com focos, né? Cada um, por exemplo, o CO2, o alvo dele é sempre chegar no colágeno, né? Porque o alvo dele é a água e onde tem mais água é no colágeno. Então ele vai focar e vai tentar chegar no alvo dele. Isso é um princípio do laser, chama fototermólise seletiva. Ele danifica o que ele tem afinidade. Então, quando a gente vai trabalhar com tatuagem, a gente usa um tipo de laser que chama os Key Switches Neodymium Yag Lasers. Nossa, eu não diria isso não. São lasers específicos que trabalham com 2 comprimentos de onda diferentes e eles são usados para lesões pigmentares. Então, você usa para tratar tatuagens, você usa para tratar algumas manchas de nascimento, que são os nervos de Ota e de Ito, que são hiperpigmentações que surgem na face. Você pode usar para tratar algumas lesões vasculares, mas não é tanto o alvo dele. E você pode também tratar aquelas manchinhas semis, marronzinhas, assim, que vão surgindo na mão durante o envelhecimento, por causa do envelhecimento, né? Então, e com quantas sessões uma pessoa que, eu fiz aquela tatuagem lá quando eu tinha 14, 15 anos, agora eu tô com 30, acho ela horrorosa. Quero retirar. Quantas sessões seriam indicadas? Primeiro, assim, a gente tem que alertar o paciente que laser não é borracha. Então, assim, às vezes você vai atenuar grandemente um problema, mas às vezes ele não some totalmente. Mas, assim, a gente calcula que é um tratamento, ele requer várias sessões, porque, assim, tudo vai depender do que foi aplicado, que pigmento que é esse que foi usado, qual que é a qualidade, nunca a gente sabe o que o tatuador usou. Isso é uma outra coisa que as pessoas têm que se preocupar na hora que vão fazer uma tatuagem. Saber com quem faz, onde faz, e porque, assim, o índice de rejeição da tatuagem que foi feita é muito alta. Então, os pacientes, às vezes, eles se arrependem com muita facilidade. O ser humano muda muito de opinião, né, doutora? Muda. Um tempo quer fazer, outra hora já não quer mais. Os amores mudam. Os então, amores, imagine uma tatuagem. Tem casos frequentes de namorados ou namoradas que tatuam um nome e depois o relacionamento finda e ele ou ela quer apagar isso, né? Ou trocar, ou escrever outro nome, ou fazer outro tipo de pigmentação. Então, assim, o que a gente aconselha? Em primeiro lugar, se for fazer uma tatuagem, pensar muito bem se quer realmente e saber que é uma coisa que teoricamente é para o resto da vida. E mesmo que se consiga apagar, alguma cicatriz pode ficar alguma sequela. Por exemplo, você pode conseguir não remover 100% dos pigmentos, então ela pode clarear consideravelmente. Você pode desenvolver cicatrizes no local onde ele foi tirado, porque isso gera, a destruição do pigmento gera um processo de calor, de estímulo de produção de colágeno, é um dano que você está fazendo ali para tirar aquele pigmento. Isso é mais arriscado em pessoas que têm queloide, cicatrizes hipertróficas, né, que já tem um distúrbio de cicatrização. Então é um outro cuidado também. E isso isso leva sessões para você fazer, que você não consegue numa única sessão tirar todo o pigmento. Então você pode, dependendo da tatuagem, pode demorar 5, outras 8, outras 10. Tem casos assim de tatuagens muito pigmentadas, assim, que tem verde, amarelo, vários tipos de pigmentos, pode demorar até 15 sessões às vezes para remover. Então, diferente do tratamento a laser fracionado de CO2, que você pode fazer
Faz 1 ou 2 sessões, doutora? O CO2 a gente calcula de 1 a 3, em média, dependendo do problema. Se for rejuvenescimento, a cicatriz às vezes vai um pouquinho mais, mas em média é isso. Para melhorar a pele, né? Isso, para melhorar a Daí pele. depois você vai continuar o tratamento, vai fazer 1 vez por ano, só para manter aquilo lá, depende também de como está. Agora, no caso de tatuagens, serão 8 sessões. No mínimo que a gente calcula. Às vezes a tatuagem é mais superficial, o pigmento que foi usado é um pigmento mais leve, você consegue quebrar isso, com poucas sessões você consegue um resultado, mas não tem como estimar. É uma coisa que você vai meio às cegas. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é a maquiagem definitiva, que é um tipo de tatuagem, né? Então, normalmente, às vezes, tem muito risco de pessoas que às vezes erram o traço, fazem a sobrancelha muito arqueada, às vezes erram a área do delineamento, às vezes erram o contorno labial, e para tirar isso é bem complicado. Então, mesmo com laser. Principalmente por ser na face. Principalmente na face. E até mesmo porque você faz ali a sua sobrancelha e mais tarde você cai o seu olhar, muda. Isso tem que ter um cuidado especial também, que é difícil de remover. É difícil de remover. Na verdade, assim, com laser a gente tem que lembrar que nada é impossível, mas você não pode, talvez, não conseguir resultado 100%. Uma complicação que às vezes existe no laser de tatuagem é você ter a imagem mais clara do desenho que foi feito. Então, vamos supor, você tem lá um dragão tatuado no braço. Vai ter um dragão meio apagado. Você pode ter a imagem dele até um tom mais claro que o da sua pele. Então, ele ficar uma imagem como se fosse mais o negativo daquela que foi. Isso é uma complicação que às vezes os lasers deixam. Mas, considerando que às vezes é uma tatuagem que a pessoa não gosta mais, tem trauma, tem pessoas que por motivo de trabalho às vezes perdem emprego por serem tatuadas. Doutora, pensando agora em tatuagens e também no laser fracionado, uma pessoa que fez o laser fracionado, ela pode aparentar rejuvenescer quanto tempo? Porque isso é uma curiosidade com certeza das mulheres, em casa principalmente das mulheres, eu vou fazer e vou parecer que rejuvenesce quanto? Olha, calcular isso em anos é difícil. A qualidade da pele, você pode falar que você pode recuperar às vezes até 5, 10 anos da qualidade. Agora, se a pessoa vai aparentar realmente ter 10 anos a menos, é difícil, porque aí depende de uma série de fatores, né? E às vezes um só procedimento não vai conseguir recuperar a carga de estresse, de envelhecimento que ela tem. Porque a gente, quando envelhece, a gente perde o formato 3D do rosto, né? Então, as maçãs vão ficando mais achatadas, você tem reabsorção óssea muscular, a pálpebra cai. Então, se você pegar a foto de quando a gente era nenê, que é tudo gordinho, redondinho, né? E vai vendo a infância, aí você vai vendo que vai tendo uma série de mudanças estruturais. E isso não existe uma única coisa que corrige. Então, a qualidade da pele você pode melhorar consideravelmente. Às vezes 5 anos de qualidade de pele. Mas eu não vou falar assim, nossa, você está 5 anos mais nova. Isso você não consegue quantificar. Por quê? Às vezes precisa complementar outras coisas. Às vezes melhora bastante, mas o sulco está pronunciado, o lábio já está para dentro. Às vezes tem que fazer um preenchimento, às vezes tem que fazer uma toxina botulínica, porque a pessoa tem expressão muito pesada, né? Vai ter que fazer uma análise daí da pessoa e de indicar às vezes, ela. assim, quando você faz um tratamento global, que é o que eles chamam de rejuvenescimento 3D, 4D da face, o que significa isso? Na verdade, você associa múltiplos tratamentos para você atuar nos vários processos de envelhecimento. Então, você associa laser, luz pulsada, você associa a toxina botulínica, o preenchimento, e aí sim você consegue dar uma rejuvenescida boa. Aí eu diria que você pode tentar até achar que a pessoa tem menos idade do que ela realmente tem. Mas às vezes só com laser eu acho que é deixar a expectativa muito alta, porque ele é muito bom, muito eficiente, mas é difícil da gente calcular isso em anos. Cuidados depois que eu terminei minha sessão? 10 dias aproximadamente? A gente calcula assim, ele fica inchado por 24, 48 horas, o rosto ele fica parecendo inteirinho, igual um carimbo, cheio de pontinhos. No dia seguinte, você fica com o rosto vermelho e com a sensação áspera no rosto. No dia seguinte, esses pontinhos estão marronzinhos. Então, nada que uma base não disfarce. E depois, sabe a sensação que a gente brinca com o paciente? É como se você pegasse uma meia calça, esticasse na mão e passa a mão por cima. Fica aquela sensação de aspereza. Esses pontinhos, eles vão sair gradativamente em 7 a 10 dias, alguns até 15 dias. Mas a partir de 10 a 15 dias, a gente já percebe que a pele que está vindo é uma pele bonita. E uma coisa interessante do laser de CO2 é que a gente quer o efeito tardio dele. Com 30 dias, você tem mais colágeno que tinha no momento inicial, com 60 tem mais que com 30 e com 90 a pele tem uma espessura de colágeno substancialmente maior.
Então o ideal é um laser que não é para fazer mensal, para rejuvenescimento, para outras indicações até a gente faz. É um laser que você faz e você espera de 2 a 3 meses para fazer uma nova aplicação. É como se você fizesse uma lipoaspiração, vai ficar boa depois de 90 dias, excelente qualidade. Mais ou menos isso. Então eu queria agradecer muito a sua participação aqui, doutora. Eu que doutora. agradeço a oportunidade. Que é isso. Então você conheceu um pouquinho mais aí sobre o laser fracionado de CO2, né? Tá aqui pensando em fazer, quer rejuvenescer, a doutora falou aí, ter 5 e 10 anos da sua pele, não que você vai aparentar ficar 5, 10 anos mais nova. Mas é possível, tudo é possível para você melhorar, também com tatuagem. Esse foi o nosso Viver Melhor de hoje.